Olá meninas, bom dia. Eu vou continuar falando então para vocês um pouco sobre as doenças neurológicas, que acometem os idosos. Eu vou falar um pouco hoje sobre o mal de Parkinson. O mal de Parkinson ele acontece pela morte das células do cérebro de uma determinada área, principalmente da área que coordena os movimentos. Ele ocorre entre 55 e 60 anos e com mais incidência a partir dos 70 anos. Quais são os primeiros sintomas do mal de Parkinson? O paciente começa a apresentar tremores nas mãos, dificuldade para engolir, dificuldade para andar, e tem um sinal também que é muito curioso, que a letra do paciente ela diminui de tamanho. Então era de um determinado tamanho, a partir do momento que ele começa a apresentar os sinais da doença, né? Que ele contrai a doença, a letra dele diminui de tamanho, até pela falta de coordenação motora, né? Pelos tremores, ele não consegue mais ter a caligrafia como era antes. Dificuldade para dormir, tonturas ele também pode ter, distúrbio do sono, distúrbios urinários e respiratórios. Tudo isso o paciente começa a apresentar. Então não é só o tremor. Ele tem dificuldade para engolir, ele vai ter dores, ele pode entrar num quadro depressivo, ele tem problemas urinários, tem distúrbios do movimento. Não é só o tremor, distúrbio para andar, ele não consegue mais segurar nada nas mãos, ele vai deixar cair. A principal causa da doença não é conhecida, então é desconhecida. A ciência não sabe por que essas células morrem, né? São causas desconhecidas. Então não tem muito o que fazer. O tratamento ele pode ser medicamentoso, né? Ele vai ter que tomar medicações para dor, ele vai ter que tomar medicações para diminuir um pouco esse tremor. Então, ou seja, é só para controlar a doença. Não existe nada que pare a doença ou que até mesmo cure, né? Não tem cura. É uma doença progressiva, ela vai cada vez piorando mais conforme o passar dos anos. O que a gente deve evitar? Deixa eu pegar aqui para vocês. O que a gente deve evitar com esses pacientes? Evitar deixar o paciente sozinho, evitar com que ele faça as atividades sozinhos, porque ele vai acabar caindo, derrubando. Por exemplo, uma mulher com mal de Parkinson, que ela inventa, por exemplo, que ela quer cozinhar. Ela não pode cozinhar sozinha, porque ela pode acabar derrubando as coisas quentes, ela pode acabar se queimando, ela não consegue mais ter esse controle dos movimentos, então ela não consegue mais fazer esse tipo de atividade sozinha. Então a gente deve estar sempre de olho nesses pacientes, né? Conforme os anos vão passando e como a doença é progressiva, ela é neurológica, ela vai debilitando o paciente. Vai chegar em um momento que o paciente ele não vai mais se lembrar, porque a doença ela também afeta essa parte, ele não vai mais se lembrar das pessoas ao redor, ele não vai mais ter raciocínio, né? O Parkinson ele não é só tremor. Lógico que tem algumas medicações que podem atrasar isso, mas não é em todos os pacientes, não é em todos os casos que a pessoa vai conseguir ficar bem. Conseguir levar uma vida normal, apenas com as dificuldades físicas, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas um caso conhecido foi a mãe da Xuxa, né? Ela teve um mal de Parkinson, ela morreu devido aos sinais da doença, as complicações da doença. Se vocês puderem, procurem aí que vocês vão ver. Também tem um filme muito bonito, que acho que é o caso de Miley. É muito bonito. Ela descobre o mal de Parkinson aos 45 anos e aí mostra toda a dificuldade
que a pessoa passa com a doença. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Depois eu mando o nome certinho. Eu não sei se é o caso de Miley, mas eu acho que acredito que sim. Vou deixar, depois eu mando certinho para vocês. É um filme muito bonito. Eu já assisti, mas faz um tempo. Eu quero que vocês assistam para vocês entenderem certinho, ok? Mas o básico é isso, assim. É uma doença que ela não tem muito o que fazer. O paciente que a gente vai cuidar, que possui mal de Parkinson, basicamente os cuidados que a gente tem que ter com os outros pacientes das doenças neurológicas, né? Se ele ainda tiver condição de engolir, a comida tem que ser ou batida ou picada muito pequenininho, tem que oferecer a dieta para o paciente muito devagar, porque o risco de engasgo é muito grande. Não deixar ele fazer atividades sozinhos, como eu disse, cozinhar, esse tipo de coisa, limpar, lavar uma louça que ele pode se cortar, pode, né, derrubar alguma coisa no chão, ou vai lavar uma faca, por exemplo, ele pode se cortar. Então ele não vai mais poder fazer as atividades totalmente sozinhos, enquanto ele ainda consegue, né? Eu falo isso porque existem vários tipos de paciente. Vai ter aquele paciente que vai entender que ele não pode mais fazer as atividades sozinhos, e vai ter aquele paciente que ele vai ainda, enquanto ele tiver a consciência, né, ele vai querer fazer certas atividades sozinhos e ele não vai poder. Então, a função do cuidador é ajudar ele nas atividades diárias, né, que a gente fala, ajudá-lo nas atividades diárias. Isso é muito importante, não deixar esse paciente sozinho, auxiliar ali para andar, ele vai ter a coordenação motora muito prejudicada, então o paciente ele vai cair demais, vai chegar em um momento, dependendo do grau da doença, que ele não vai mais conseguir andar, que ele vai se tornar um cadeirante, uma pessoa acamada. Mas enquanto ele pode andar, o importante é a gente estar ali auxiliando, né? Um andador, uma bengala, tudo isso já ajuda. E o cuidador do lado, para ele não sofrer nenhum tipo de acidente. Assistam o filme, depois comentem comigo. Eu vou mandar no grupo o nome certinho, mas eu acho que é isso mesmo que eu falei. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se vocês tiverem curiosidade, é só me mandarem as perguntas no grupo, ok? Até mais, meninas.